Oi, gente, boa tarde. Veja só, estou passando para a gente fazer a correção da atividade de hoje, certo? Vocês perceberam que na atividade a gente está falando sobre potenciação. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a potenciação ela é uma operação que indica a multiplicação de números iguais. Aí eu fiz questão de falar para vocês na sala de aula que número vai poder também ser chamado de fator, que também vai ser chamado de base, tá? Então, em qualquer momento que aparecer falando de fator, de base, é a mesma coisa que eu queira dizer que eu estou falando de número, certo? Então, potenciação é a operação que vai indicar uma multiplicação de números iguais. O que é que vocês também não podem esquecer? O significado de cada um dos termos de uma potenciação. Quais são os termos? Base, expoente e potência, certo? Quem é a base? É o número que se repete. Quem é o expoente? É o número de vezes que o fator vai se repetir, que o número vai se repetir, que a base vai se repetir, certo? E a potência é o resultado da operação, da potenciação. Eu até falei para vocês na sala de aula, até brinquei com vocês. Imagine a função, a relação entre o patrão e um funcionário. O patrão ele dá a ordem e o funcionário tem que obedecer. Então, nesse caso, o patrão ele é o expoente, tá? Porque ele vai dizer quantas vezes o funcionário vai ter que repetir aquela função. E o funcionário é a base, tá? Então vamos lá. No exercício de hoje eu coloquei que a primeira questão eu pedi que vocês assinalassem como verdade ou falso, tá? E que vocês justificassem apenas os itens falsos. Vamos lá. Primeiro eu coloquei bem assim. Potenciação é o produto, multiplicação de fatores iguais. Verdade, porque se é uma multiplicação e esses números são iguais, pode ser indicado assim como potenciação. Só seria falso se eu estivesse dizendo que são de números diferentes, certo? Então, esse primeiro item ele é verdadeiro. Segundo item, base de uma potência é o fator que não se repete. Falso, porque base de uma potência é o número que se repete, certo? É o fator que se repete. Terceiro item, expoente é a quantidade de vezes que o número, que o fator se repete. Sim, porque é só lembrar da função do patrão, que ele diz quantas vezes você tem que fazer, executar aquela função. Quarto item, em 4 elevado a 3, né, ou quarto elevado à terceira potência, ou 4 elevado ao cubo, nós falamos sobre leitura de uma potência sala de aula, onde 3 é a base, 4 é o expoente e 64 é a potência. Falso, né? Porque a gente sabe que 4 é a base, que 3 que é o expoente e 64 sim é a potência. Então, nesse caso aí é falso, porque 3 não é a base. Quem é a base é o 4. E 4 não é o expoente. Quem é o expoente é o 3. Tá? Último item dessa primeira questão. A segunda potência de 3 é 9, ou seja, o quadrado de 3 é 9. Sim, porque quando eu falei aqui para vocês sobre leitura, eu falei que a gente pode utilizar a forma usual, né, de dizer 3 elevado a 2, que é a mesma coisa de falar que 3 ao quadrado, que é a mesma coisa de falar de 3 à segunda potência, certo? Então, nesse caso, é verdade. Na questão 2, ele está pedindo que vocês calculem. Então, daí vocês já vão aplicar a própria definição de potenciação. O que é a definição de potenciação? É a multiplicação de números iguais, de bases iguais. Só que aí, se vocês perceberam, nos itens tem também alguns casos especiais, né, que a gente precisa sempre estar atentos. Por exemplo, no item A, 0 elevado à sétima potência. É um caso especial, que a gente tem com a base 0. E a gente sabe que toda a potência com base 0, o resultado sempre vai ser 0. No item B, a gente tem 209 elevado à primeira potência, que também é um caso especial, porque todo tipo de potência em que o expoente é elevado a 1, o resultado é a sua própria base. Então, nesse caso aí, o resultado é 209. Letra C vai calcular 14 ao quadrado, ou seja, 14 vezes 14, certo? Que vai dar 196. Letra D, outro caso especial, onde a base é 1. Né? Independente do valor que apareça no expoente, o resultado sempre vai ser 1. Porque 1, 14 vezes, vai dar o próprio 1. Tá? Item E.
a quinta potência de 4. Então, vai ser 4 elevado a 5. Vai calcular 4 5 vezes. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. 256 vezes 4, 1024. Se eu não estiver errado. E o item F é a quarta potência de 5. Então, 5 elevado a 4. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Ok? Terceira questão. É aí onde vai entrar a importância da paródia que eu fiz para vocês, tá? Que lá está explicando passo a passo de cada regra, de cada propriedade, certo? E aquilo também que eu falei em sala de aula. É importante para que a gente possa identificar qual é a propriedade que a gente vai precisar aplicar, é olhar entre uma potência e outra. Porque quando eu falo entre, é meio, entre um e outro. No item A eu tenho 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 4 vezes 2, que nesse caso é elevado a 1. Quando eu olho entre uma potência e outra, qual é o sinal de operação que eu percebo? Que ali tem uma multiplicação, né? E além dessa multiplicação, eu percebo que eu tenho bases iguais. Então, se eu tenho multiplicação de bases iguais, a regra é bem clara. Aí onde eu sempre falo, nas propriedades, a base só serve para se repetir. Então, em toda e qualquer propriedade que nós formos aplicar, sempre a base só vai servir para repetir. Então, quem é que a gente tem que se preocupar? Com quem é que a gente tem que se preocupar? Os expoentes. Então, nesse caso do item A, eu tenho multiplicação de bases iguais. A regra diz, repete a base e soma os expoentes. Então, como resultado, eu vou ter 2 elevado a 7. Por quê? Porque os expoentes 2, 4 e 1, eu somo. 2 mais 4, 6. 6 mais 1, 7. Então, 2 elevado à sétima potência. É a resposta do item A. Item B da terceira questão. Qual é o sinal de operação que está separando uma potência da outra? Divisão. Que tipo de base eu tenho? Base igual. Então, divisão de bases iguais. A regra é clara. Repete a base, 3. E subtrai os expoentes. Diminui os expoentes. Então, 10 menos 7, 3. Então, eu vou ter 3 elevado a 3, ou 3 elevado ao cubo. Se eu pedir para você calcular, então você vai pegar 3 vezes 3 vezes 3 e determina o seu valor, que é 27. Ok? Item C. Lembra dos parênteses, quando eu falo que tem os sinais de associação, parênteses, colchetes, chaves, só pode ser potência de potência, tá? Quando aparece uma única potência lá, com vários expoentezinhos. A regra também é clara. Repete a base, que nesse caso é 4, e a gente multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 4 elevado à sexta potência. E o item D é parecido com o item A, tá? Na propriedade, multiplicação de bases iguais, a gente repete a base 3 e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Joinha. Vamos para a quarta questão. Quarta e última. Na quarta questão, também é uma questão de propriedade da potenciação, só que aí, nos itens, eu coloquei a expressão com o seu resultado já aplicado pela propriedade. O que é que vocês têm que perceberem? Vocês têm que analisarem para me dizer se realmente foi feito de forma correta. Se foi correto, verdade. Se estiver errado, falso, e você justifica, certo? No item A, eu tenho multiplicação de bases iguais. Então, eu repito a base 2, a base lá está ok. Só que quando eu somar os expoentes, 5 mais 4 dá 9. E lá está dizendo que é 2 elevado a 8. Está correto? Não está, porque ao invés de ser 2 elevado à oitava potência, deveria ser 2 elevado à nona potência, 2 elevado a 9. Então, o item A é falso, tá? Item B, divisão de bases iguais. Repete a base 3 e subtrai os expoentes. 5 menos 4, 1. Aí, aquilo que eu falei para vocês, quando só tiver um número, que é a própria base, e não tiver expoente lá em cima, o valor do expoente sempre é 1. Sempre vai ser 1, unitário, certo? Então, o item B é verdade. Letra C. Na letra C, eu tenho duas propriedades para serem aplicadas aí. Prestem bastante atenção. Dentro dos parênteses, eu tenho divisão de bases iguais. E entre esses parênteses, eu tenho uma potência de potência, porque eu tenho um expoente elevado a 3. Então, primeiro a gente resolve de dentro, e o resultado de dentro a gente aplica com o expoente de fora. Então, vamos com calma.
Então, dentro eu tenho divisão de bases iguais. Então, eu repito a base 5 e eu vou subtrair